repreender toda ferramenta forjada pelo diabo, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na tua igreja, na tua casa, pedimos que o Senhor venha, ó Deus, falar conosco. Eu me anulo, porque eu não sei pregar, não sei falar, eu sou necessitado da tua ajuda. O Senhor venha a falar aos nossos corações com o teu amor, e que essa palavra vá e cumpra aquilo para o qual ela foi destinada, e que ela encontre guarida nos corações que já foram regados pela chuva que porém serode do louvor, e que ela dê fruta 30, 60 e a 100 por um, e que o diabo não possa roubar a palavra que é semeada, a semente, em nome de Jesus, amém? Vamos para o texto. O texto diz assim: o levita e sua concubina. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam, e um casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece-te com um bocado de pão, e depois partireis. Versículo 6: assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Contudo o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, estando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detende-vos até ao declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantando-se e partiu, e veio à altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos arriados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus, e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares, e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se dispôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para lhe pernoitarem. Eis que ao anoitecer, viam no seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante, e lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim. De onde sou? Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me dê abrigo, ainda que apare pasto para os nossos jumentos.
e também pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa alguma temos falta. Então, versículo 20, então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Então somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Então eles se alegraram. Eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, filhos do diabo, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que o estupremos dele, para que abusemos dele, é o mesmo, para que o estupremos. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa. Não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. Deu a concubina para centenas de homens que estavam lá fora. E eles a forçaram e a estupraram toda a noite até pela manhã. E subindo a alva a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu a porta. O levita levantou, ele abriu a porta da casa e saiu a seguir o seu caminho. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar, sobre o batente da casa. O levita lhe disse: levanta-te e vamos, porém ela não respondeu. Então o levita a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Versículo 29. Chegando em casa, tomou um cutelo, um machado, e pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes, e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até ao dia de hoje. Pensar nisso, considerar e falar. Amém? Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando o Espírito Santo me direcionou a ministrar essa palavra, deixa eu pedir um favor. Você não quer sentar ali para eu me direcionar, porque senão eu esqueço você. Amém? Quando o Espírito Santo me direcionou a falar sobre esse assunto de hoje, a pregar sobre esse texto, são 30 versículos, só o começo de uma história, eu fiquei pensando, hoje é Dia Internacional da Mulher, e é uma história pesada, uma história triste, é algo que muita gente nem acredita que exista na Bíblia. Tem as pessoas religiosas, as pessoas assim que acham que a Bíblia não deve conter violência, não deve conter coisas desagradáveis. Ao ler um texto como esse, a pessoa fica chocada. Mas eu quero alertar você e te dizer que tem textos piores que esse, tem textos mais fortes que esse ainda. Amém? Mas a pergunta é: hoje é dia de puxão de orelha, hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Eu quero homenagear as mulheres que estão aqui, representando as que não estão. Amém? Já dei parabéns hoje para a apóstola logo cedo, apóstolo? Lembrei de você, Amém? E esse texto, se a gente for trazer ele, for analisar ele, não dá tempo, mas o pouco que Deus nos dá hoje aqui é algo muito forte para que nós venhamos a pensar. E não é só para as mulheres, é um texto para a igreja, para os homens, amém? E é um texto para a gente meditar, entender o que acontece, tanto na questão da mulher, como na questão da sociedade, como na questão de como a mulher é vista, amém? E uma das coisas que nós devemos entender, esse texto se passa há milhares de anos atrás.
né? Ele se passa muito antes do Messias vir à terra. Mas nós aqui na IAPK, nós sabemos que o texto é para hoje. Amém? O texto é para? E para quem? Para nós. Então, o que Deus quer falar é, atualizando esse texto, falar conosco no dia de hoje. E uma das coisas que nós temos que entender, a Bíblia, tudo que está na Bíblia é para o nosso crescimento. Tudo que está na Bíblia, meus irmãos, é para o nosso aprendizado. Amém? Tem esse versículo na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é para o nosso aprendizado, Deus. É para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a ser alentados. Amém? E a história, né? Ela retrata uma busca de amor. Começa assim, né? A história dessa fala de um levita. Quem é o levita? É um sacerdote. Esse sacerdote, ele tinha discutido com a sua mulher, a concubina, era a esposa dele. Amém? Dessa classe de concubina, ela era a esposa do levita. E esse sacerdote, ele decidiu ir até a casa do pai da moça buscá-la, porque segundo o texto, eles tiveram desentendimento, tiveram uma DR que não deu certo, e ela foi embora então. E passou 4 meses, o levita, o sacerdote, sentiu falta dela, porque afinal de contas ela era sua esposa. E ele pegou o moço, pegou 2 jumentos, colocou provisão, porque a viagem era longa, e ele foi até a casa da concubina para buscá-la. Falou, o texto fala que ele falou assim: eu vou chegar lá, com certeza era ele que estava errado, porque ele decidiu se dobrar. Ele falou, irmão Vira, eu vou chegar na casa do pai dela, ela está lá, né? Ele deve ter passado o WhatsApp para ela voltou na casa do meu pai, ou deve ter visto alguma foto dela no Instagram, né, trazendo para os dias de hoje. Olha, está na casa do pai dela, vou lá buscar. E o texto diz que ele falou consigo: eu vou chegar lá e eu vou galanteá-la, eu vou levar umas flores, eu vou falar com ela, olha, eu errei, né? Não liga para mim não, né? Isso, eu estou bem enferrujado nesse negócio de falar o coração, né? A gente só sabe falar, né, de Jesus, né, moça? Mas ele chegou lá e falou para ela, né? Ela deve ter falado, olha, eu quero você de volta, né? Volta lá para o nosso lar. E a concubina, ela cedeu, porque mulher se ganha pelo ouvido. Amém ou não é, mulheres? Não é assim, apóstolo? Mulher se ganha pelo ouvido. Isso é psicologicamente provado, é biblicamente provado. A apóstola balançou a cabeça ali, mas é psicologicamente provado, e é biologicamente provado, e estudos comprovaram que a mulher usa muito isso aqui. A mulher, o homem é visual, a mulher é aqui. Amém? O homem é visual. Claro que tem mulher que não é igual ao restante, mas a mulher, ela é audição. Amém? E o levita falou ao coração da concubina. Vocês estão entendendo? E a concubina, apóstolo, ela amoleceu, ela cedeu, ela falou, vamos tocar esse barco, vamos continuar esse casamento, eu vou voltar com você. Só que quando antes disso, quando o pai da concubina viu o levita, o sacerdote, chegar para buscar, ele se alegrou muito, né? E ele tratou bem o sacerdote, que era o seu genro. Só que daqui a pouco eu vou aplicar para nós aqui. Mas olha para você ver que coisa tremenda. Olha como que Deus faz. O pai da moça não queria deixar eles irem. Ele tentou ir, o pai da moça falou, fica aí, convenceu ele a ficar. Ele tentou ir de novo, o pai da moça falou, fica mais uma vez. Ele tentou ir de novo, o pai da moça, fica aí. Eu entendo, olhando para o texto, eu entendo que tinha um livramento de Deus ali, tinha a mão de Deus, porque o pai da moça não queria deixar eles irem, estava toda hora insistindo para ele ficar, mas o levita era a cabeça dura, o sacerdote estava doido para levar ela de volta para a casa dele. Amém? E ali, irmãos, o texto diz que eles vão sair, e eles estão indo ali para as montanhas de Efraim. Amém? E é uma caminhada muito longa, é longe, e eles estão indo. E o texto declara que chega numa altura que eles têm ao lado dele, tem desse lado aqui, então, Jebus. Quem é Jebus? Jebus vem a ser Jerusalém.
quando o rei Davi vai conquistá-la, venha a ser Jerusalém. Só que Jebus era um povo pagão, um povo que não temia Deus. Os jebuseus, eles eram servos do diabo. E o sacerdote, o moço, falou assim: olha, dá Jebus ali, vamos ficar em Jebus? Aí o sacerdote falou: não, nós não vamos ficar em cidade estranha. O sacerdote estava querendo resguardar a si e a sua esposa, a concubina. E ali nisso, ele fala: nós vamos para a cidade dos nossos patrícios, dos judeus. E ele entra numa cidade benjamita. Quem é Benjamim? O segundo filho de Jacó. Amém? Vamos ver, Benjamim é o segundo filho de Jacó. Amém? E ali eles entram na cidade dos benjamitas. E os benjamitas, que ele achou, desse aqui, acolheiros, né? Ele chega ali, ele fica na praça, junto com a sua esposa, a concubina, junto com o moço e com os jumentos. E ninguém dá hospedagem. Eu creio que não tinha hotel no lugar. Ninguém dá um apoio. E eles ficam na praça. Nisso vem subindo um homem que a Bíblia não relata quem ele é. E ele vem subindo. E ele olha e fala: vem cá, você está vindo de onde? Está indo para onde? Eu falo: estou indo lá para as montanhas de Efraim. Ninguém me deu auxílio. Eu tenho palha para os jumentos, eu tenho pão e vinho para nós, mas eu estou sem abrigo. O velho falou: vem comigo. Eu vou deixar você ficar na minha casa. Vem você, vem a concubina, vem o moço, os jumentos. E ali o moço hospedou, aquele Benjamim hospedou. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero falar algo para você. Nós brasileiros não temos isso, mas lá no Oriente, se alguém te hospedar, você é responsabilidade dele. Eles têm uma cultura de que ninguém mexe com você. Lá no Oriente, os árabes, os judeus, até mesmo os muçulmanos, se você estiver na casa de um muçulmano, ninguém mexe com você. Eles têm uma cultura de proteger o hóspede. Amém? É a cultura deles, é uma coisa cultural. Amém? É passada de pai para filho. E ali, ele está lá e a Bíblia diz que eles se alegraram. Amém? Se alegraram. E com isso, entra a noite. E eles ficaram sabendo, Wesley, que estava ali a concubina, o marido dela, o sacerdote, e o seu moço. Esses homens que eram crentes, eles eram o quê? Crentes, benjamitas, de uma das tribos de Israel. Amém? Eles eram benjamitas. Amém? Eles entram, eles vão ali na porta daquele homem, e o texto fala, eu vou traduzir para nós, eles falam assim: eu quero esse homem que entrou aí, tipo lá em Sodoma e Gomorra, quando pediram para violentar. Eu quero esse homem aí. E aí, para quê? Nós queremos estuprar, nós queremos violentar. Eles deixam claro o que eles querem fazer. Eles são homens malignos, eles são filhos de Belial, eles não têm temor de Deus. Amém? Então, eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero falar duas coisas para você. Todas as vezes que nós estamos numa empreitada de buscar a presença de Deus, nós vamos enfrentar caminhos longos. A segunda coisa, toda vez que nós estamos numa empreitada de buscar a presença de Deus, de fazer a obra de Deus, de fazer aquilo que agrada a Deus, nós vamos ser vítimas do diabo. O diabo vai levantar os deles para tentar nos ferir, para tentar violentar, muitas vezes não é nosso corpo não, mas a nossa alma, violentar nossas emoções, tentar machucar o nosso coração. Amém? É uma das lições que esse texto traz para nós aqui no dia de hoje. Amém, André? E o dono da casa, ele vira para os moços lá de fora, os moços que estão endemoniados, fala: não faz isso com ele não pega ele não. Eu tenho uma filha virgem, e tenho a concubina no levita, pega ela para vocês, pode fazer o que vocês quiserem. E aqui eu quero abrir outro parênteses, eu quero falar de algo, de um comentário que eu vi, alguém falando assim: a mulher nunca não tem valor, eles jogaram as mulheres porque ela não tem valor, na Bíblia não valorizam as mulheres, a mulher não tem valor secularmente, a mulher não tem valor na história da humanidade, e isso não é verdade. A mulher tem valor, a Bíblia valoriza a mulher, e se não valorizasse, a história dela não estaria aqui. E a história dessa concubina, ela reflete a história de muitas mulheres. Ela pode não ter nome,
mas ela reflete a história de muitas mulheres. A Bíblia, ela dá tanto valor para as mulheres, na sua historicidade, na sua parte espiritual e na questão de Deus trabalhar, porque quando você pega a Bíblia, Deus fez a mulher para auxiliar a Eva. Você vai ver a mulher, Joquebede, a mãe de Moisés, ela gera o libertador do povo de Deus no Egito. Quando você pega a Ana, ela serviu para Deus, um homem que foi sacerdote, profeta e juiz. Amém? Quando você pega a história de Ruth, Deus mandou buscar Ruth lá em Moabe, para que Ruth fosse uma das bisavós do Messias. Amém? Quando você olha para Esther, que era uma mulher que era totalmente desprezada, ela era criada pelo tio dela, Mardoqueu, ele era tio de Hadassah. Quando você pega a história de Esther, a Esther, ela é criada ali por Mardoqueu, e de repente Deus pega Esther por causa de um vacilo de uma outra mulher, amém? Da Vasti, que foi rebelde, que não foi submissa. A Esther entrou no lugar da Vasti. Deus exaltou Esther e abateu Vasti, mas Esther, ela vai ser honrada, ela é colocada como rainha. Então, quando você pega a Bíblia, você vai ver Deus colocando mulheres. A primeira mulher, quando Deus foi enviar o Messias para a terra, Ele usou uma mulher, não usou um homem, foi uma mulher, amém? Maria. Antes de Maria, Deus usou uma mulher para mandar o arauto de Jesus, que foi Isabel, que engravidou de João Batista, sendo já idosa, velha, já em idade, amém? Quando você olha lá para trás, Deus usou Sara para trazer Isaac, que era o filho da promessa, o filho de Abraão, de quem nós descendemos, de onde vem a nossa bênção. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver lá, você vai ver na Bíblia, que a primeira pessoa que viu o Messias ressuscitado não foi um dos apóstolos, não foi um homem, foi Maria de Madalena, Maria de Magdala, amém? Aí eu pergunto para você, quando o diabo quer tirar o valor da Bíblia, quando o diabo quer tirar o valor falar que a Bíblia é machista, a Bíblia é machista? Quando o diabo quer falar que a Bíblia não valoriza a mulher, a Bíblia valoriza ou valoriza as mulheres? Valoriza, amém? Valoriza, amém? Tanto é que a igreja é feminina, a igreja é chamada de igreja não é masculino, eclésia, igreja é o quê? Feminino, por quê? Ela é a noiva do Cordeiro, e noiva na tradução judaica é a esposa, não é igual a nossa, já falei sobre isso, amém? Vocês estão comigo? Agora, o que vai acontecer? Eles vão jogar a concubina para fora. A Bíblia fala que só joga ela, joga a concubina para fora, isso é noite. Os homens vão abusar dela, não tem outra forma de falar, sem querer faltar com respeito, viu, mulheres? Tem outra forma de falar. Os homens ali usados pelo diabo vão destroçar ela, vão abusar. E aqui eu quero abrir um outro parênteses, eu quero te falar o seguinte: o diabo tem vontade de fazer isso com a igreja. O diabo morre de vontade de fazer isso comigo e com você. Agora eu estou falando com o espiritual, como igreja. O diabo quer, ele tem vontade de pôr as mãos em nós, mas o nosso sacerdote não permite. O nosso sacerdote, que é Jesus, não deixa, porque ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Amém, Wesley? Agora, passa a noite. Quando é de dia, amanhece o dia, a concubina, ela consegue se arrastar e chegar, até o batente da casa. O limiar é batente, até o batente da porta. Ela fica ali. O sacerdote sai, e numa boa ele sai. Oh, levanta aí, mulher, vamos embora. Ela não responde. Ele percebe então que ela está morta. Agora eu te pergunto: será que o sacerdote ficou feliz com aquela situação? Será que ele aprovou? Será que ele gostou? Porque quem empurrou a concubina para fora foi o dono da casa, porque ele tinha que proteger o sacerdote. Amém? Mas o sacerdote não gostou, ele ficou magoado, ele foi vituperado, ele foi prejudicado. Amém? Então eu quero abrir um outro parênteses aqui. Eu quero falar para você o seguinte: o diabo muitas vezes ele quer nos prejudicar. O diabo muitas vezes ele quer roubar da gente, ele quer tirar algo de valor da nossa vida, porque nós somos a igreja do Cordeiro, porque ele sabe que nós temos valor. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? E agora o sacerdote chama ela, não responde, ele entende que ela está morta. Ele pega ela
Jennifer, joga no jumento e leva ela para casa. Viaja, continua a viagem. Chegando na casa dele, é aí que é assustador. Ele pega um cutelo, machado, e pá, 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 pá. Dá uma de Elis Matsunaga. Corta ela em 12 pedaços. Não é grotesco? Você já imaginou, você já tinha visto esse texto na Bíblia? Está lá, está aqui, está na Bíblia. Amém? O pessoal subministra ele porque ele é difícil. E ele corta ela em 12 pedaços. Olha o que ele vai fazer. Ele pega cada pedaço com uma mensagem e manda para as 12 tribos de Israel. Efraim, Manassés, Judá, Simeão. Amém? Ele manda para todo mundo. Levi, ele manda um pedaço da concubina para cada tribo. Com um bilhete, ele manda ali com informação. Olha o que fizeram comigo. E ali, então, o que vai acontecer? Haverá revolta. O povo, as tribos de Israel vão ficar indignadas. Elas vão ficar revoltadas com os benjamitas. Amém? E eu quero que você entenda o seguinte. Essa concubina sou eu e você. Essa concubina é a igreja. O sacerdote simboliza. Shalom, meu querido. Alô? O sacerdote simboliza Jesus. Amém? O sacerdote simboliza Jesus. A concubina simboliza a igreja. E o homem que hospeda o sacerdote e a concubina simboliza o Espírito Santo. Olha que coisa bem interessante. Um texto que parece que à primeira vista ele é grotesco. Ele é difícil de engolir. E ali agora ele manda os pedaços para as 12 tribos. E o que ele quer mostrar? Ele quer mostrar o seguinte: eu fui roubado, eu fui prejudicado, pegaram a minha esposa. Olha o que fizeram com a minha esposa. E eu quero te dizer o seguinte: eu vou abrir um outro parênteses aqui. Eu quero que você entenda o seguinte: eu quero trazer para a questão de prejuízo, ser prejudicado. Tem muitas vezes na minha e na sua vida que nós passamos por momentos ruins porque nós não escutamos os conselhos de Deus. Tem muitas vezes na nossa vida que nós passamos por perdas porque nós somos cabeça dura, porque Deus está falando. Deus pode usar profeta, mas Deus está usando alguma coisa para te impedir. Você está querendo fazer algo, você está querendo tomar uma decisão, você está querendo se aliar a alguém, você está querendo sair de um lugar, você está querendo ir para outro, só que você está sendo ali, Deus não quer, não é a hora, não é o momento, não é o kairos, mas você insiste em fazer, e aí você vai ter prejuízo. Aí você vai pagar o preço, vai sofrer o dano. Amém? Por que o sacerdote ficou sem a sua esposa? Porque ele não ouviu o sogro, ele insistiu em viajar. E Deus estava usando o sogro para detê-lo, para ele não ir. Quantas vezes no texto o apóstolo Paulo tentou ir para algum lugar e não conseguiu ir, porque o Espírito Santo não deixava ele ir. Então você tem que entender o seguinte: deixa eu falar algo para você. Nunca haja de cabeça quente. Eu estou te falando algo que eu pratico. Não tome decisões de cabeça quente. Ainda que você tomar a decisão, pare e reflita, pense, esfrie a cabeça antes de você colocar ela em prática. Amém? Por quê? Porque nós somos a igreja do Cordeiro. Amém, irmã? O inimigo está sempre de olho na gente. O inimigo está sempre de olho em mim e você. Você acha que o inimigo ele não sabe quando nós acordamos? Ele está lá ao derredor. Amém? Ele sabe quando a gente sai do trabalho, ele sabe quando a gente está em casa, ele está ali ao redor, ele quer achar uma brecha, ele está sempre ali querendo, sabe, nos prejudicar mesmo. Amém? Agora, olha o que vai acontecer. Eu vou entrar no versículo 20, amém? No capítulo 20. Os israelitas viram o traje feito ao levita. Saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fosse um homem só, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todos os povos e todo o povo e todas as tribos
se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé, que puxavam da espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e à noite cercaram a casa em que eu estava, intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços, e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Ele, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém, isto é o que faremos a Gileá: subiremos contra ela por sorte, tornaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000, e 1000 de 10.000, para providenciar mantimento para o povo, a fim de que este vindo a Gileá de Benjamim faça a ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Versículo 11: assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindos das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Amém? Eles não aceitaram. Não, nós não vamos aceitar, não vamos entregar os violentadores, não. Aqui agora eu quero falar para você o seguinte: eu quero aproveitar o tempo que nós temos, eu quero edificar o seu coração. De que esse texto trata? Esse texto enorme, vamos trazer para nós. Ele está falando de uma vida espiritual. Ele está falando de nós não tolerarmos. O que o sacerdote fez foi chamar a atenção do povo para algo, para a imoralidade, para o pecado, para algo errado que estava sendo cometido na igreja, que estava sendo cometido com a conivência e participação de homens e mulheres de Deus. Amém? Então, trazendo para nós, para mim e para você para o dia de hoje, nós não podemos aceitar a imoralidade, nós não podemos ser coniventes com o pecado que está aí no mundo e dentro da igreja também. Apóstolo, eu estou vendo meu irmão fazer imoralidade, estou vendo meu irmão vivendo pecado, mas quem vai resolver com ele é Deus. Sim, mas você não pode aceitar e ser conivente, você não pode endossar a vida errada do irmão. O que você pode fazer então? Tanto dentro da igreja como fora da igreja. E aqui eu vou te falar o que está na Bíblia: não ande, não coma, não tenha relacionamento com tal pessoa. Amém? Se a pessoa está pecando o que ela quer, se ela está na imoralidade, no pecado, se ela decidiu viver uma vida de pecado, e você quer agradar o Espírito Santo, você fala: não, eu quero servir a Deus. Aí vou lá: apóstolo, mas se eu for assim, vão falar que eu sou santarrão, vão falar que eu estou querendo ser melhor que Deus, falar que eu estou querendo ser mais santo que Jesus. Deixa eu falar, mas você não é obrigado a suportar. Na busca do Espírito Santo, a gente vai ouvir muitas vezes a mesma ministração, que é que nós não temos tolerância com o pecado. Amém? Não, nem dos outros, nem da igreja, muito menos da igreja, nem de fora e nem nosso. Temos que ter uma vida de santificação, temos que ter uma vida aprovada diante de Deus. Amém? Porque nós temos uma nuvem de testemunho. Amém? E tem 3 pessoas que conhecem a nossa vida, a nossa caminhada: Deus, que sabe tudo, o diabo, que vê o derredor, e nós mesmos, que temos uma consciência. Nós sabemos. Muitas vezes alguém vai poder chegar e falar assim: mas você vive uma vida, você é muito santo. Se você não tiver uma vida de santidade diante de Deus, você sabe. Sabe ou não sabe? Sim ou não? Amém? E aí, muitas vezes a gente vai ver pessoas dentro da igreja reclamando: eu não estou sendo tocado por Deus, eu não estou sentindo a presença de Deus na igreja, eu não estou vendo Deus operar na minha vida. Mas a pessoa não consegue admitir que tem uma imoralidade, que tem algo na vida dela que Deus precisa extirpar, que ela precisa entregar para Deus, que ela precisa ter coragem de colocar no altar.
Tem coisas pequenas e grandes que nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não quero isso. Se for para ter uma atitude radical, eu terei essa atitude. Se nós formos trazer para o dia de hoje, essa atitude do sacerdote de cortar a concubina em 12 pedaços, ela é uma atitude radical para chamar a atenção para uma vida espiritual pobre. Amém? Amém ou amém? Eu sei que está doendo aqui também. Amém? Ela é para chamar a atenção para uma vida espiritual pobre, uma vida espiritual que precisa mudar, uma vida espiritual que precisa ser restaurada. Amém? Uma vida espiritual que precisa ser transformada, ela precisa ser lavada com o sangue de Jesus. Amém? E aí, quando nós olhamos para a igreja hoje, quando nós olhamos para o sistema religioso, nós temos visto dentro da igreja, o mundo nem se fala, o mundo jaz no maligno. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que o povo do mundo sabe fazer de melhor? Pecar. Mas eles são ignorantes. O pecador peca. Amém? Agora nós, eu e você que somos cristãos, a gente é pecador remido. A gente não pode pecar com prazer. A gente não pode admitir o pecado em nossa vida. Amém? Só que nós temos o Espírito Santo, que ele só vai atuar, ele só vai nos libertar se nós deixarmos o erro. Amém? Tem coisas, tem pecados que eu tenho que ter coragem de abrir mão. Deixa eu falar um negócio para você, eu vou falar acho que é pela milésima vez, desde que eu sou pastor. Tem pessoas, tem crentes, que eles insistem em ir contra a palavra de Deus, eles insistem em andar com pessoas que não têm nada de Deus. Amém? Deixa eu falar um negócio para você, deixa eu fazer uma pergunta. Ovelha anda com porco? Ovelha anda com porco? Você já viu garça voando com urubu? Eu estou usando um paralelo espiritual. Já viu? Não. Então, deixa eu falar um negócio para você. A gente tem que entender isso. Tirando esse negócio do mundo que está hoje você não pode falar do gordo, não pode falar do negro, não pode falar do branco, não pode falar do anão, não pode falar, tudo é gordofobia, é preconceito racial, é xenofobia, né? Não pode falar de nada, você não pode falar de mais nada, amém? Mas uma coisa a gente tem que entender: eu, como servo de Deus, se eu quero ter uma vida com Deus, se eu quero ter uma vida onde Deus olhe para mim e me aprove, tem horas que eu não tenho que ouvir nem quem está aqui em cima. Uau! Amém ou amém? Se a pessoa que está aqui em cima está te ensinando aí contra a palavra de Deus, você vai ouvir ela? Não, é igual teve uma pessoa que virou para mim e falou assim: eu pratico tal coisa. Eu não vou entrar em detalhes, não foi aqui, foi muito tempo atrás. Ela falou: eu pratico tal coisa. Eu falei: isso é pecado. Mas o meu líder falou que não é. Eu falei: vai você ou seu líder para o inferno. Entendeu? Você por estar pecando, ele por estar te ensinando errado. Amém ou amém? E naquela época eu tinha menos trava na língua que eu tenho hoje. Hoje eu tenho um pouco mais. Amém? Então, eu falei para essa pessoa, ela falou: não, mas meu líder fala que não tem problema, que Deus entende. Eu falei: Deus só entende a palavra dele. Amém? Deus só entende a palavra dele. Deus vai nos julgar. Quando nós chegarmos diante de Jesus, Ele vai usar o que para nos medir? Palavra. Amém? Então, tem uma coisa que você tem que entender. Se eu estiver aqui em cima, se eu te pregar, se eu ministrar errado, falando para você fazer coisas que você, mesmo sem você saber direito, mas você sabe que biblicamente é pecado, e Deus condena, você tem que fazer o quê? Você tem que reprovar. Amém? Mas o que está acontecendo hoje? Dentro das igrejas, está precisando que um sacerdote parta uma concubina em 12 pedaços. Por quê? Porque dentro das igrejas, o que está acontecendo é que muitas vezes a igreja ela está enorme. Eu quero ter uma igreja grande. Amém? Qual pastor que não quer ter uma igreja grande? Eu quero, vamos chegar lá. Mas eu não quero uma igreja grande, ponto. Nós temos visto igrejas que são monumentais, são bonitas. Amém? Eu não estou criticando, julgando, estou falando o que eu sei. Mas a sua essência está podre. O pecado está instaurado. Os líderes, por causa de questão financeira, para as pessoas não irem embora, eles endossam o pecado. Eles empurram a concubina para fora da casa. Você entendeu? Tem lugares ali onde o pecado tem sido chamado de uma coisa comum, de algo normal, e não é normal. Deixa eu te falar algo absurdo, para você ficar esperto. Deixa eu te falar algo absurdo.
amigo meu, ficamos muitos dias no monte junto, homem de Deus. Ele virou para mim e ele me apresentou a situação de um sacerdote. Eu vou contar para você, isso é para edificar sua fé, dentro do que nós estamos pregando hoje. Ele tinha uma igreja, eu vi a igreja dele pelo Facebook. Esse bispo amigo meu conhece a igreja dele. Então, a igreja dele enorme, lotada, cheia de gente, assim, entupida. Mas olha o que ele fazia. Ele, antes de ir para a igreja, ele passava no centro de Macumba para tomar um passe. Ele era descendente de africanos. E ele gostava de criança. Esse bispo amigo meu, quando tomou conhecimento, olha, quero mais criança. E ele chegava na igreja dele, o bispo falou comigo, um dia eu parei com ele no lugar, falei, o que você vai fazer? Ele falou, o filho dele tomou uma baforada. E ele chegava na igreja, depois disso, de tomar as baforadas, de tomar os passos, chegava na igreja e colocava a mão na cabeça de todo mundo. E a igreja dele, ó, é aonde eu te falo, quando você prega a verdade, quando você prega a palavra de Deus, quando você prega que a gente deve ser santo, que a gente deve buscar uma vida diante de Deus, a igreja vai crescer, ela vai crescer aos poucos. Porque esse tipo de pregação que tem aqui nas quartas-feiras não agrada, ela mexe, ela choca, amém? Ela mexe com a gente, mexe comigo. Eu saio daqui mais santo toda quarta-feira, amém? É assim com você? Agora deixa eu falar um negócio para você, eu quero que você entenda isso, amém? Para ele terminar, trazendo para nós, quantas concubinas terão que morrer para a igreja despertar? E quando eu falo de igreja, eu estou falando de mim e de você. Sabe o que aconteceu? Por causa desse pecado, quase exterminaram a tribo de Benjamim. Eu não vou ler tudo, porque é grande a história. As outras tribos de Israel foram contra os próprios irmãos, quase exterminaram. Por causa desse pecado, depois os filhos de Gileade e Benjamim ficaram sem mulher, mataram todo mundo. Aí eles tiveram que buscar mulheres nas nações pagãs, raptar mulheres para que a Benjamim não acabasse. Amém? Então olha para você ver, a Bíblia diz o que? Um abismo chama outro abismo. Se eu não me engano é Salmo 42, 7 ou 47, 2, é um desses dois. Mas um abismo, escute o que eu estou te falando. Quando você cava um abismo, outro vai se abrir sozinho. Vou dar um exemplo. A menina namora com um rapaz. Eu gosto desse exemplo, porque esse exemplo é um exemplo bem grosso que a gente entende, amém? A menina namora com um rapaz. Aí de repente, deixa eu falar um negócio para você. Crente namora. Quem acha que crente namora, levanta a mão. Crente não namora, porque o objetivo do namoro é casar. O objetivo do namoro não existe. O namoro do crente é diferente. O objetivo do namoro, viu vocês que são solteiros? O objetivo do namoro é casar. Se você namora com alguém, primeiro você tem que orar, saber se é de Deus. Segundo, você tem que ser amostra 3 com a pessoa. Se a pessoa não tem a mesma visão que você, não vai dar certo. E se vai namorar muito tempo, já está ruim. Tem que namorar para casar e não pode demorar muito. O objetivo do namoro é casar. Amém? Às vezes a mulher vai falar assim, eu quero um marido assim e tal, um príncipe encantado. Mas aí ela já namorou com 1000, o homem também, vai para o homem também. Eu quero uma mulher assim, mas ele já namorou com 1000. Amém? Eu não estou falando de quem chegou na igreja, estou falando de quem está na igreja. Mas quem chegou tem que adotar esse princípio. Amém? Então, uma das coisas que a gente tem que entender. Eu tenho que tomar uma decisão, obedecer a Deus, viver em santidade e ser radical contra o pecado, irmãos. Essa é a mensagem do texto. Eu estava falando do exemplo da menina. A menina namora com o rapaz. Aí, gasolina e fogo, hormônio não se converte. Hormônio aceita Jesus? Não. Ela é muito santa, não. O hormônio não é. Amém? Aí o que acontece? Acontece uma gravidez indesejada. Eu estou falando de coisas que eu escutei no gabinete pastoral. Amém? Qual é o próximo abismo? O
primeiro abismo foi a gravidez indesejada. Qual é o próximo abismo? Aborto. Quase que vai na verdade. O aborto é sacrifício anual. Então quem é que saiu ganhando? O inferno. Amém? Então, essa concubina aqui, esse texto que eu li para vocês, tão grotesco, ele nada mais é, Jennifer, do que um apelo dramático de Deus, é Deus falando para nós: seja radical no pecado. Eu ando com fulano é meu amigo, é meu parceiro, eu me divirto, mas não é de Deus, não ande com ele. Amém? Eu ando com ciclano e tal, se não é de Deus, não ande. Você passa no só voa com pássaro de mesma cor. Você já viu águia voando com pombo? A gente é águia, a águia tem que voar com águia. Amém? Se você fica assim, se você é exposto demais a alguém que não tem a mesma fé que você vai começar a agir igual ela, você vai começar a falar igual ela. Tem crente que na hora que está dormindo fala palavrão, até sem saber, sem sentir, porque está no meio de quem fala palavrão, e palavrão é pecado. Amém? Tem mulher que quando ela está com uma amiga que não é cristã, ela acaba entrando em embalo. Não é porque ela quer pecar, porque o pecado chama a convivência. Homem também, amém ou amém? Amém ou amém? Agora, para fechar com chave de ouro, a mensagem de hoje para mim e para você: seja santo, seja obediente, seja santo, seja radical. Não é pecado não, seja radical no pecado. Se você é radical, você agrada a Deus. Vamos ser morno, Deus o quê? Vomita. Seja radical. Se está ferindo o Espírito Santo, até você que é jovem lá no meio dos jovens, se está ferindo o Espírito Santo, se afaste. Deus vai te louvar. Amém? Porque vai prejudicar toda a sua vida. Você vai perder aqui, mas você vai ganhar lá na frente. Amém? Você vai ganhar lá na frente. Se for preciso, deixa eu falar de novo, Espírito Santo. Se for preciso partir a concubina em outra parte, parta. O que isso quer dizer? Se for preciso chamar a atenção, chame, mas não assim, não endosse o pecado. Nem da igreja, nem do mundo, muito menos da igreja e nem o seu. Amém? Vou repetir: seja radical, não endosse o pecado, nem no mundo, muito menos na igreja e nem o seu. Escola de Deus. Amém? Amém? A gente precisa buscar a santidade, precisa voltar à santidade. Amém? A gente precisa voltar à santidade, precisa voltar a ser santo, porque sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade não tem milagre na igreja. Sem santidade a pessoa chega na igreja morto e sai mortificado. Tem que ter santidade, porque o Espírito Santo não trabalha, não habita em quem não está buscando a santidade, quem não está no processo de santificação. Amém? Mas aquele irmão está no pecado e Deus usa ele. Usa não. Usa não. A gente que está santificando, agora eu estou perdendo tempo. Se eu sujando, Deus vai me usar, eu não estou perdendo tempo. Amém? O Espírito Santo não habita em vaso sujo. Amém? Não habita. Se eu pegar esse copo aqui, sujar ele por dentro, por fora, deixar ele limpo, colocar uma aguinha e te oferecer, você toma? Por que Deus vai? Por que o Espírito Santo, que é Deus, vai habitar no copo sujo? Pense nisso. Por que nós temos que tolerar a sujeira? Só para agradar os outros? Só por meio de um processo? Que venha processo, que vão embora. Mas o importante é ser reprovado pelos homens, pelos seres humanos, por não aceitar o que eles vivem, mas ser aprovado por Deus. Amém? Amém? Então aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Amém? Eu acredito que vocês não vão ver eu pregar esse texto de novo tão cedo. Aleluia. Amém? Apóstolo.